Olá pessoal, eu sou o Contramestre Papagaio, sou presidente da Associação de Capoeira Ginga Camará. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre um dos assuntos mais polêmicos do mundo da capoeira. Qual a sua origem? Onde a capoeira nasceu? Existem muitos pesquisadores, mestres, palestrantes, até hoje em dia que eles não chegaram numa linha reta, exata. Existem vários debates até hoje sobre isso. A minha experiência de vida, o tempo que eu tenho de capoeira, os estudos que eu fiz até hoje, levam-me a crer que a capoeira é brasileira, genuinamente brasileira. Respeitando a opinião de todos os outros, que a gente, não existe uma verdade na capoeira, existem muitas, mas a verdade que eu prego é essa. E vou justificar a vocês, ok? Pessoal, a gente não consegue falar sobre a origem da capoeira sem a gente voltar a 1500 anos atrás, ok? Eu não estou aqui a querer dar aula de história para ninguém, mas a gente não consegue falar dessa origem se a gente não voltar, ok? Como todos sabem, em 1500 os portugueses descobriram uma terra que hoje se chama Brasil, certo? Quando os portugueses chegaram nas terras brasileiras, já existiam lá os índios, já existia uma cultura, já existia uma civilização, da maneira deles, mas já existia, ok? A história nos diz que chegaram 3 caravelas no Brasil, certo? Então a gente vai do princípio que 3 caravelas só levavam 100 homens cada um, portanto chegaram mais ou menos 300 homens para descobrir um país, É claro que quanto os milhões e milhões de índios que já viviam lá, eles não podiam começar uma guerra, 300 homens contra milhões, Então, na minha opinião, o que aconteceu? Porque é um pouco do que a história nos prova também, Assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles fizeram-se de amigos dos índios, ok? Houve uma troca de prendas, os portugueses ofereceram especiarias, espelhos, outros bens com pouco valor econômico, em troca de toda a riqueza que os índios tinham, em troca do seu ouro, em troca de suas pedras preciosas, em troca do seu conhecimento, Houve ali toda uma suposta amizade, ok? Assim que os portugueses viram que já tinham números, tanto de homens quanto de arma suficiente, eles começaram a guerra. Começaram a tentar aprisionar os índios e a fazer com que eles fizessem um trabalho em larga escala, um trabalho forçado, um trabalho escravo, ok? A cultura indígena, eles não conheciam essa perspectiva de vida. Trabalhar para estocar comida, para depois exportar, isso não existia na cabeça do índio. O índio vivia da natureza. Eles caçavam hoje para comer hoje. Eles comiam hoje e a mãe natureza lhes dava a comida de amanhã. Portanto, na ideia indígena, eles não concebiam essa situação de trabalhar para exportar, para juntar para poder exportar depois. Tanto que eles não se sujeitaram a isso, ok? Muitos morreram por doenças trazidas pelo povo branco, ok? Muitos morreram por maus tratos e até mesmo por suicídio. Por quê? Porque para os índios, a maioria deles preferiam morrer do que trabalhar naquelas condições, ok? Saindo dessa base, a gente tem a ideia que a coroa portuguesa logo viu que não ia poder conseguir explorar aquelas terras com aquela mão de obra. Então foi isso que os portugueses tiveram a ideia de começar a trazer mão de obra africana para o Brasil, ok? Que era um povo fisicamente mais resistente, fisicamente mais forte, que com certeza ia conseguir dar uma vazão àquele trabalho muito maior, Então daí os portugueses começam a ir para a África e trazer povo de todo o lado de África. Isso é uma coisa que convém a gente deixar bem marcado aqui. Por quê? Porque dessa situação, na minha opinião, começa a geração da capoeira. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Por que ela começa daí? Como a gente já falou em outros vídeos, pessoal, os negros eram colocados, vários negros de várias etnias diferentes, Como a gente sabe, veio escravo de vários países, Então, os senhores de engenho, os donos das fazendas, na altura, pensando eles que iam dificultar a comunicação entre esses negros e evitar qualquer tipo de revolta, o que é que eles faziam? Pegavam os negros de Guiné, os negros de Angola, os negros de Moçambique, pegavam negros de várias culturas diferentes e colocavam tudo junto. Por quê? Porque eles não tinham o mesmo idioma,
Eles não falavam a mesma língua, né? Eles tinham ritmos e culturas completamente diferentes. Então, na visão dos senhores de engenho, eles iam atrapalhar os negros. Eles iam fazer de maneira que eles não conseguissem se revoltar. Só que isso foi exatamente ao contrário, né? Isso foi a grande força que o povo negro teve no Brasil, essa junção. Por quê? Porque futuramente, com essa junção, com a sabedoria de um, com a sabedoria de outro, com a sabedoria de outro povo, eles foram juntando e tiveram várias manifestações culturais que foram feitas no Brasil. Uma delas, a capoeira. Como eu disse a vocês, é a junção de várias artes africanas. O povo africano era muito rico, é muito rico, tanto em ritmo, em danças, em lutas, ok? Cada povo desse, pessoal, tinha um tipo de luta para se defender. Certo? Então, se eles estão todos juntos no Brasil, né? Se eles estão todos juntos presos, o normal é o quê? Eles misturarem entre si e ensinarem um pouquinho de cada um. E aí que teve a grande riqueza da cultura afro-brasileira, ok? Disso a gente pode falar outras situações. Surgiu o candomblé, né? Que é uma parte religiosa, que surgiu no Brasil, certo? Por quê? Porque em África, cada uma tribo, cada uma nação tinha uma religiosidade diferente. Isso é uma coisa que em outro vídeo a gente vai falar, é um assunto muito extenso, em outro vídeo a gente vai falar melhor sobre isso. É só para vocês terem uma ideia, que muitas vezes a gente fala em África e as pessoas pensam que África é gigantesco, tá vendo? Existem culturas de mil e uma maneiras, na culinária, nas lutas, na religiosidade, né? Então foi isso que aconteceu no Brasil. Vieram negros de várias partes, ok? Tiveram que se juntar, ok? E dessa junção, da sabedoria de um pouquinho de um pouquinho de outro, nasce a nossa capoeira, ok? Agora, se a gente estiver falando da capoeira que nós jogamos hoje em dia, pessoal, né? Um uniforme, com uma instrumentação, com toda uma ritualística, né? nos faz provar mais ainda que a capoeira é brasileira, ok? Vou pegar alguns itens que a gente pode confirmar isso, pessoal. O nome capoeira. O nome capoeira vem da linguagem tupi-guarani. O nome primórdio seria capoeira, que significa mato ralo ou mato que foi cortado. Portanto, o nome é indígena, vem do Brasil, certo? Todos os movimentos da capoeira, pessoal, eles são falados em português. São todos nomenclatura em português, certo? Agora, para a gente acabar assim, eu deixar uma pergunta para vocês, né? Como é que eu justifico essa minha tese? Pessoal, houve escravidão para todas as Américas, certo? Não só foi para o Brasil. Houve vários lugares que o fenômeno da escravidão aconteceu, ok? Mas o único lugar onde se surgiu, onde se demonstra a capoeira, é no Brasil, né? Então a gente vai do princípio que se fosse uma coisa feita em África, como veio escravo africano de todo lado, normalmente devia existir essa capoeira, sendo de África, espalhada por todas as Américas. Mas não, a gente, hoje, nos dias de hoje, sim. Por quê? Porque o povo brasileiro já levou para todas as outras Américas, e para a Europa, e para 160 países, graças a Deus, já estamos publicidade em 160 países hoje em dia, ok? Mas a origem disso, a matriz disso, é sempre o Brasil, né? Hoje em dia já existem mestres de capoeiras de outras nacionalidades, mas os primeiros foram sempre brasileiros, né? Então, em cima dessas bases todas, dentro do meu estudo e da minha pesquisa, eu posso afirmar a vocês que a capoeira é brasileira, ok? Eu costumo dizer que a capoeira é filha de África, nascida no Brasil. Para mim, é a melhor definição que a gente pode ter para a capoeira, okay? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aprendido qualquer coisinha aí com a gente, ok? Muito obrigado.